Olá, amigos, mais uma vez aqui junto com vocês para a nossa palestra de desobsessão da Casa de Flaviano, para todos aqueles que se interessam pelo assunto, porque sabemos que em algum momento todos nós somos necessitados desses conhecimentos. Então, pedindo a Deus e a Jesus o amparo e o auxílio para que nós possamos gravar em nosso espírito esses conhecimentos no momento de necessidade, que possamos utilizá-lo com muito amor, com muito carinho, pois só assim conseguimos superar essas dificuldades nesse planeta de provas e expiações. Agradecendo nesse momento por tudo que temos, por tudo que somos com esses conhecimentos, com essa doutrina bendita. Agradecemos por tantos que vieram aqui próximos de nós, espíritos amigos, interessados na nossa evolução, que nos auxiliam todos os dias. E a Deus e a Jesus por essa imensa oportunidade de estarmos conhecendo sobre o seu Evangelho, com a finalidade do nosso crescimento, da prática de todos os ensinamentos que recebemos de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos lá, nós estamos estudando o livro da Sueli Caldas Schubert, estamos no capítulo 10, as consequências da obsessão. Nós vamos dividir esse tema em 4 partes, porque é muito grande, né? Para que a gente possa entender, então hoje a gente vai falar só uma parte dele. Então, a subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura. Essa é uma questão do livro dos médiuns, no item 254, a 6ª questão. Pode a uma espécie de loucura, cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muito há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto os tratamentos corporais se tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Eles falam aqui da loucura do corpo, né? E da loucura pela obsessão, que também é um processo de loucura, né? Dependendo do grau que as pessoas se deixam avançar, essa obsessão pode sim chegar num desequilíbrio bastante grande, até confundido com a loucura física, né? Com o problema, a doença física. Quando ultrapassam o limite de simples influenciações, enraizando-se na mente da vítima que passa a viver sobre o domínio quase que total do obsessor, as obsessões assumem caráter de subjugação ou possessão e ocasionam sérios danos ao organismo do obsediado. Surgem assim vários distúrbios variados, difíceis de serem diagnosticados com precisão e até difíceis de serem constatados. Se refletirmos bem, iremos verificar que os problemas que acometem o obsediado são bastante complexos e dolorosos. A obsessão é a escravização momentânea do pensamento. Quando este se apresenta tolhido na sua livre manifestação, em razão da onda mental alheia que o constrange
e perturba, impedindo a sua expansão e o seu voo. A pessoa não consegue mais raciocinar com discernimento, né? Porque aquela ideia fixa vem sempre, perturba, né? A pessoa quer chegar a uma solução de algum problema, quer analisar melhor como deve proceder e está sempre ali subjugado. O espírito obsessor enviando o seu pensamento o tempo todo, e a pessoa faz até coisas que depois fica perguntando: meu Deus, por que eu fiz isso, né? Muitos chegam a esse ponto de envolvimento, de agirem conforme o pensamento do obsessor e não o seu. Qualquer cativeiro é doloroso. O cativeiro físico apresenta a possibilidade de deixar liberto o pensamento do cativo. Na obsessão, entretanto, o ser torna-se escravo de maneira integral. É a pior forma de servidão, a mais pungente e também a que mais nos toca o coração, porque a pessoa está caindo, não vê o problema, a gente está vendo que ela está indo por um caminho difícil, um caminho complicado, e a pessoa não percebe, acha que não, eu saio disso facilmente, né? E a gente vê que vai se potencializando ali o pensamento dos espíritos e a pessoa deixando se levar. Quando uma criatura cai nas malhas do cativeiro físico, mantém livre o seu pensamento, que de muitas formas se expande em sonhos, fé, esperança, tornando pelo menos suportável o cerceamento material. Mas nos processos obsessivos graves, a pessoa se apresenta aparentemente livre, porém em realidade está acorrentada, mentalmente dominada por seres invisíveis que detêm o voo do seu pensamento, isto é, da manifestação da própria essência da individualidade do espírito. Esse confinamento, essa prisão, a mais triste, escura e solitária é, pois, a mais cruel e a que mais faz sofrer. Porque a gente não quer pensar mais naquilo, né? Quer se ver livre daquele pensamento, quer mudar o nosso comportamento e parece uma situação tão difícil, né? Soma-se à influência dos obsessores a sensação, a certeza do remorso, do passado que se ergue como um fantasma insepulto e que vem assombrar os dias presentes. Então, realmente um obsediado é o prisioneiro em todos os sentidos, vencido ao peso de tormentos inenarráveis que ele mesmo engendrou e avança em sua aspérrima caminhada, tentando evadir-se da miserável cela onde geme e chora, para o claro sol da liberdade. É muito difícil, depois que você está num processo obsessivo, você sair. Precisa normalmente de ajuda, por isso que as sessões de desobsessão são importantes, o tratamento com passe, a orientação na casa espírita, tudo isso vai ajudar imensamente, né? Na noite tempestuosa em que se debate, imaginemos por um instante o que representa para ele os recursos que a doutrina espírita lhe oferece. Somente o Espiritismo tem condições de dar a esses sofredores o alívio, a compreensão e o caminho para a liberdade. É a chave que vem abrir todas as portas da masmorra pessoal e livrar da mais completa escravidão não apenas os obsediados, mas também os obsessores que, afligindo e fazendo sofrer, automaticamente se aprisionam ao jugo, ao poder do ódio, que os converte também em escravos e em vítimas, tal como acontece àqueles a quem o perseguem. Então o Espiritismo não é que é melhor do que qualquer religião, mas ela entende que ambos, obsessor e obsediado, precisam ser tratados com muito carinho, com muito amor, porque não é
na maioria das vezes, desta encarnação que nós adquirimos uma obsessão. Ela vem de séculos, né? Às vezes de encarnações, e nós precisamos conhecer, precisamos ir com calma, né? A pessoa precisa estudar, porque é um processo que ele só vai adiante porque a sintonia está igual. Então, em primeiro lugar, o obsediado precisa querer esse tratamento, né? Que precisa querer entender o processo e saber quais são as saídas, né? Por onde ele começa, o que ele precisa fazer para sair dessa sintonia, diminuindo assim a insistência do obsessor, diminuindo assim o avanço dessa obsessão, né? Então, conhecendo o Evangelho de Jesus, que só pelo amor ele vai conseguir essa modificação, só a sintonia sendo elevada, e depois vai conseguindo ali numa sessão de desobsessão, entendendo através de processos análogos, né, o seu caso, e até atraindo espíritos amigos que vão ajudá-lo ali a também doutrinarem os obsessores. Então, juntos, obsediados e obsessores vão se elevando e vão modificando o seu pensamento e soltando as amarras dessa obsessão. E aí a liberdade vem para ambos, né? Que é uma redenção, é uma alegria imensa quando uma equipe espiritual consegue atuar, né? Nos dois lados, que a gente sabe que se encerra o ciclo, mas para isso é necessário o esforço de cada lado, o entendimento, a busca por essa liberdade de cada um agir e pensar para se melhorar, sem agredir, sem querer o mal para ninguém, né? Fazendo o bem. E leva tempo, né? Nós andamos muito tempo no caminho, na porta larga, né? Nós precisamos agora entrar na porta estreita, precisamos aos poucos caminhar com os nossos próprios passos, e é difícil, mas não é impossível, e o nosso esforço, o nosso pequeno esforço que seja, vamos ganhar muitos aliados para nos ajudar, e nós conseguimos, na maioria das vezes nós conseguimos, né? É o que diz a doutrina, né? E aqui eu trouxe do Livro dos Espíritos, a questão 847, a alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Então, quando você começa a afligir, né, que é o que eles querem fazer, criando inúmeros problemas, então a gente fica atormentado o tempo todo e não consegue pensar em organizar a nossa vida de acordo, né? Resolver os problemas com mais leveza. Eles criam problemas o tempo todo e a gente tem que ficar resolvendo ali e não consegue pensar direito. Ele fala, olha, a inteligência, quando está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que numa existência pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso das faculdades. Então vem de encarnações anteriores ou desta mesma, quando a gente faz mau uso, se aproxima de espíritos, né, de escalas inferiores, quando nós deixamos de fazer o bem, de nos aproximarmos de Deus, de Jesus, nós baixamos a sintonia e aí a gente entra nessas na mesma faixa dessas vibrações, né? Então, olha, quando o espírito fez mau uso, né? Mau uso das suas faculdades, ele pode renascer num corpo que não tem o controle intelectual, como déspota num corpo de um escravo,
e o mal rico no corpo de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. Ele fala para a gente ver a questão 371 e seguintes, né? Porque é a lei do retorno. Quando a gente sabe, como ele fala aqui que a gente tem consciência, porque antes de encarnar nós sabíamos quais provas que nós viemos aqui para vencer, né? Então é um alívio, nós precisamos nos cuidar agora, trazendo esse processo de cura, de autoajuda, de melhoria, reforma íntima, né? Para que a gente possa mudar de vibração. E talvez eles também mudem de vibração conosco, talvez até antes que a gente, quando a gente passa a ser teimoso, né? Não acredita, mas a ideia é que a gente mude a vibração, a gente se eleve. Se ele se elevar é melhor ainda, porque a gente sabe que houve um processo de cura do processo obsessivo pelos dois lados, então não volta mais, né? Então a gente precisa buscar essa reforma íntima, querer essa melhoria, né? E no capítulo 4, Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec, tem aqui de São Luís, de Paris, 1859, no item 25, a necessidade da encarnação, porque nós vamos voltando, é por isso que a encarnação existe, né? Para que a gente possa se reencontrar com esses todos que a gente teve dificuldades em outros momentos, né? Vamos resgatando, e são eles mesmos os nossos obsessores, porque ninguém faz nada sem querer, né? É porque nós estamos a caminho junto com eles na mesma faixa vibratória, ou porque um dia nós também fizemos sofrer, fizemos mau uso dessas faculdades, como falou na questão 847 do Livro dos Espíritos. Aí ele fala assim: a encarnação é uma punição ou somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos de execução que Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que vem obrigados a desempenhar ajuda a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos, e é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. É para o nosso aprendizado, para usarmos as nossas faculdades, né? As sementes de Deus vêm todas dentro de nós, né? Latentes ali, prontas para que nós possamos plantar, fazê-las crescer, desabrocharem, né? Todas as virtudes de Deus, né? Estão dentro de nós. Os que executam a tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam muito cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo, porque se nós fizermos mau uso, todo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher
Se nós não plantamos boas sementes, temos colheitas também não tão boas, né? Temos dificuldades ali a resgatar, a melhorar, né? Então vai sendo penosa a nossa encarnação. Veja que Deus nos preparou para a felicidade, não para a tristeza, para o desespero, para a doença. Ele ainda afirma aqui em São Luís, né, que os espíritos que seguem o roteiro de Deus, do Evangelho que Jesus deixou para a gente, com seus exemplos, com suas palavras, sobem rapidamente ao plano espiritual, né? Não precisamos sofrer tanto, né? A não ser quando nós fazemos as escolhas erradas. Então, vamos prestar atenção. Toda vez que estivermos sofrendo muito, é porque fizemos escolhas erradas. Vamos analisar, pensar, mudar de rota, entrar no roteiro de luz do Evangelho, no roteiro de luz de Jesus. O amor, o perdão, né? E a justiça de Deus. Nós podemos espelhar tudo por aí, amor, perdão e justiça, né? Então, a caridade, que é o amor em ação, esse nós podemos fazer o tempo todo, não é, gente? Então, vamos seguir no bom caminho, né? Como Paulo falou, combati o bom combate. Quando a gente combate com o bem, com as armas do amor, do perdão, dos ensinamentos de Jesus, nós vamos nos aproximando de Deus, de Jesus. Então, com certeza vamos sendo mais felizes. É isso. Então, uma boa semana a todos, pedindo a Deus ajuda para tantos aflitos nesse momento que estamos passando, que todos tenham fé fortalecida, tenham força e não se esqueçam de Jesus, não se esqueçam de Deus, porque eles estão conosco o tempo todo. E para que nós possamos seguir com mais coragem, com uma ajuda mais fortalecida, nos sentirmos mais fortalecidos, vamos sempre dirigindo a prece a todos os necessitados do mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.